Ah, falemos da brisa. Então, vou começar. É que eu nem te peço licença, tu pedes-me Não. sempre licença, mas eu sou muito autoritária. Olha, vou começar por. Eu fiz aqui as marcas e nas marcas escrevi aqui número 1. Olha. Que é o primeiro poema que eu vou ler hoje. Já estava decidido. O autor, já falamos dele, não sei se já lemos alguma coisa dele, que é o Vitorino Mésio. Já. Já trouxe Nasceu. aqui uma coisa Penso interessantíssima. que sim, sim. Eu é que nunca tinha trazido nada. Há muitos anos. Olha, nasceu em 1901 na Praia da Vitória, nos Açores, e morreu em 1978 em Lisboa. Teve um programa na televisão. Se bem me lembro. Se bem me lembro, exatamente. E foi uma das grandes vozes da cultura no seu tempo. Ele era absolutamente delicioso. Pois era. Aqueles programas eram algo de Inocente, não Sim. era? Começava inocência da pela época. postura dele naquela cadeira, não é? Porque tanto estava sentado muito ortodoxamente, como de repente se recostava... É como eu. Saía de campo, digamos assim. Não tinha o Joaquim Almeida a dar-lhe na cabeça. Saía de campo constantemente. E depois era muito engraçado, porque ele pegava num determinado tema ou estava a responder a uma carta amável de um espectador que lhe tinha enviado. E ia divagando, não é? E de repente ele estava a milhas de distância do tema. Mas conseguia sempre, se bem me lembro, regressar ao tema uns minutos mais tarde. Os homens inteligentes são assim. Era absolutamente único. Era uma peça única, de facto, enquanto comunicador. Eu tenho este livro maravilhoso que eu consegui comprar no Facebook através do Senhor Teste, que tem sido nestes últimos tempos o teu abastecedor, o teu mercado abastecedor. É verdade, mas que é fantástico porque encontra lá verdadeiras relíquias e eu já tinha vontade de ter um Vitorino no Mésio há algum tempo para não te pedir o teu emprestado. Então vou começar pelo poema que eu marquei, número 1, e chama-se Júpiter, 1901, que é o ano em que Vitorino Mésio nasceu. Nasci no ano em que se descobriu a grande perturbação de Júpiter. Minha mãe não deu por nada. Meu pai não era astrónomo, mas houve lá em casa uma grande perturbação na água do banho, que meu pai, músico, acompanhava regulando, encantado, o seu metrónomo. E Júpiter, assim, mimado com pai por ele, saiu poeta, com seus 12 satélites, 4 deles principais, Serafina, Lourdes, Lídia e Isaura. A primeira grande perturbação de Júpiter, no ano em que nasci, elas em roda da banheira, meu pai tocando flauta, serpentes no ninho em mim, e um céu de vapor de água, difração de satélites. Júpiter, Júpiter, tu és o touro de fumo que nunca terás Europa. Isto foi escrito a 20 de junho de 1971. Um humor maravilhoso do Vitorino Mésio. Eu vou continuar aqui com Por este favor. açoriano. Depois de ti. E tu que trazes? Eu trouxe, uma vez mais, Alejandra Pizarnik, uma das autoras suicidas que eu mais admiro. Viveu em pleno século XX, era uma mulher de uma grande sensibilidade e talvez essa extrema sensibilidade e, enfim, essa subserviência às emoções, sem muitas vezes as conseguir controlar, é que a levou mais tarde a cometer o suicídio. Quarto, somente, se te atreves a surpreender a verdade desta velha parede e as fissuras escaras formando rostos, esfinges, mãos, clepsidras, seguramente virá uma presença para a tua sede. Provavelmente partirá esta ausência que te bebe. E este abandono,
Um abandono em suspenso. Ninguém é visível sobre a terra. Só a música do sangue assegura a residência num lugar tão aberto. Eu vou continuar com o Vitorino Nemésio. Bases. Não negarei poesia de antes, com poesia de depois. Mas sim, direi com moléculas. Fosse eu o ninho dos bois. Sim, o menino da aguilhada do meu bisavô boeiro. Dono de bois, cheirando fusco de pelo, raspa de chifre, bosta de vaca, verde erva, verde no leite branco. Azul, azul do céu rugado, em genes meus, cromo sumado, o céu do mar, amplo de lua, com coisa que fosse tua como eu já sou, nem de ninguém nem de nada, apenas tinta encarnada, pobre guanina mutada, na dupla hélice nada. Com Vitorino, Nemésio. faz muito bom tempo no canal. E estes olhos primitivos da Alejandra Pizarnik, onde o medo não conta histórias e poemas, não forma figuras de terror e de glória. Vazio cinzento é o meu nome, o meu pronome. Conheço a gama dos medos e esse começar a cantar devagarinho no desfiladeiro que reconduz à minha desconhecida que sou, à minha imigrante de si. Escrevo contra o medo, contra o vento com garras que se aloja na minha respiração. E quando pela manhã temes encontrar-te morta e que não haja mais imagens, o silêncio da compressão, o silêncio do mero estar, nisto se vão os anos, nisto se foi a bela alegria animal. O limite. Chamarei os velhos que foram no bosque humano. Eu, velho agora, novo para eles, no tronco antigo de Neandertal. Faremos todos uma fogueira, dos dentes deles às rosas novas no meu quintal. Da faculdade, do mundo ter idade, sem limite a idade, claro. O mundo não, que esse é finito na expansão. É bom não pôr limites à misericórdia divina, disse um papa velhinho, a quem exígua prece votava uns anos mais, como é próprio da caixa de descontos dos pequenos mortais. Tudo depressa, desaparece. Nasci ainda ao sorriso de Leão XIII. Cá me vou como os mais. Num bosque humano chamarei os velhos que foram as rosas que são vermelhas, alvas, azuis, amarelas, dobradas rosas singelas, minhas cordas de viola, alto rosal de som. Chamarei os velhos que foram, em lá sustenido, em si natural, a quem não quer chorar seu mal. Chamarei os velhos que foram, envelhecer é tão afinal, entre roseiras e fogueiras, talvez feriado nacional, e então prefiro o mi bemol, eu novo eterno, tomando o sol, com os velhinhos comigo a par, em dó sustenido para não chorar. Ai, é tão lindo, tão lindo. É maravilhoso. É tão fofo, é tão fofo. Cláudia, é a segunda vez, no espaço de uma semana, que eu regresso aqui a esta antologia do humor negro, compilada pelo André Breton. E o que é que eu vou ler hoje? Vou ler aqui um poema de um autor francês que viveu breves anos, 40 anos, 40 e poucos anos, no século XIX, e que, além de um excelente poeta e imbuído de um humor muito cáustico, foi também um homem de ciência. Ele foi precursor, em muitos aspectos, dos grandes inventos, do Graham Bell, do Edison. Alguns anos antes, ele, sem qualquer sucesso, apresentava-se junto dos grandes decisores das novas conquistas científicas, apresentando alguns dos seus inventos mais recentes. E ninguém o levava a sério. Daí os outros terem, digamos assim, colhido os louros da glória e ele foi remetido para um esquecimento, um silêncio.
era um homem de uma jovialidade e de uma boémia que são absolutamente incontestáveis. E este poema chama-se O Arenque Fumado. Ai, que bom. Eu gosto. Era um grande muro branco, nu, nu, nu. Posta no muro uma escada, alta, alta, alta. No chão um arenque fumado, seco, seco, seco. Ele chega, trazendo nas mãos porcas, 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 o martelo pesado, um prego, bicudo, 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 o novelo de fio, grosso, grosso, grosso. Subindo então à escada, alta, 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 espeta o prego bicudo, toque, 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 ao alto muro branco, nu, nu, nu. Deixa fugir o martelo, que cai, que cai, que cai. Ao prego amarra a corda, longa, 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 e aponta o arenque fumado, seco, seco, seco. Volta a descer a escada, alta, 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 leva e ao martelo, pesado, 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 e lá se afasta para longe, longe, longe. Então o arenque fumado, seco, 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 na ponta da corda, longa, 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 balança devagarinho, sempre, sempre, sempre. E eu inventei esta história, banal, 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 para enfurecer as pessoas, graves, 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 e divertir as criancinhas, pequenas, pequenas, pequenas. Eu sou uma criancinha pequena. Olha que eu gostei muito desse arenque fumado. Eu gosto de arenque fumado. Mas... já sei. Adorei este poema. Eu acho que este poema foi escrito em 1971. Eu gostei tanto deste poema. Acho que também vais gostar. Acho que vai na sequência desse. Semântica eletrónica. Ordeno ao ordenador que me ordene o ordenado. É engraçado, eu tenho que dizer isto, porque computador em espanhol é, acho que é, não é ordenador. Ordenador. Ordenador, não é? Também dizem computador. Computador, mas o que é que eles dizem ordenador? Porque havia um termo que era utilizado, sobretudo nos anos 60 e nos anos 70, e que mais do que computador era o ordenador. Ordenador, não é? Então faz sentido isto. Pronto, eu vou começar a ler. Isto corta-se esta parte. Semântica eletrónica. Ordeno ao ordenador que me ordene o ordenado. Ordeno ao ordenador que me ordenhe o ordenhado. Ordinalmente, ordenadamente, ordeiramente, mas o desordeiro quebrou o ordenador e eu já não dou ordens coordenadas, seja a quem for. Então resolvo tomar ordens menores, maiores e sou ordenado, enfim, o ordenado, que tentei ordenhar ao ordenador quebrado. Mas diz-me a ordenança, você não pode ordenhar uma máquina. Uma máquina é que pode ordenhar uma vaca. De mais a mais, você agora é padre e fica mal a um padre ordenhar mesmo uma ovelha velhaca, mesmo uma ovelha velha, quanto mais uma vaca. Pois uma máquina é vicária. Você é vigário. Vaca em vacância à vaca. São ordens. Eu, então, ordinalmente, ordeiro, ordenado, ordenhado, às ordens da ordenança, em ordem unida e dispersa. Para acabar a conversa, como aprendi na infantaria. Ordenhado, chorei meu triste fado, mas tristeza ordenhada é nata da alegria, e chorei leite condensado, leite em pó, leite cético, ascético. Ó milagre ordinal do mundo cibernético. Isto escrito em 19 de junho de 1971. Ai, Vitorino Nemésio. Quando não havia PCs pessoais. Um homem muito à frente do seu tempo. Um computador, um ordenador, era um armário descomunal. Viste? Como ele era à frente? Que trabalhava com os cartões perfurados, todas aquelas fitas, etc., aquelas linguagens, COBOL, RPG e por aí fora, não é? E que só muito poucas empresas se davam ao luxo de possuir. Em salas enormes, quer dizer, aquilo que tu hoje Mas ele já fala num mundo cibernético. Claro. Em 1971. Isto é um homem muito à frente. Um homem das letras. Um homem das letras. Mas começou no direito, acho eu.
E não será o direito também, não estará colado às letras. Mas depois foi para as letras. Olha, Cláudia, vou ler aqui 2 parágrafos. Lê mais um. De um livro, não, vou só ler 2. De um livro absolutamente inesquecível, incontornável, um livro essencial, que eu li já há muitos anos e que reli há relativamente pouco tempo, e que é, de facto, uma das grandes peças da literatura do século XX e da literatura de todos os tempos. Uma mulher que nasceu em França e morreu nos anos 80 nos Estados Unidos, depois de uma vida relativamente longa, e que foi a primeira mulher a ser admitida na Academia de Letras francesa, como se essa academia pudesse ter a importância, enfim, tinha uma importância relativa, mas foi de facto a primeira mulher a entrar na academia, em pleno século XX. Eu vou ler um excerto, um curtíssimo excerto. Estou a ver o título. Deste livro absolutamente maravilhoso que se chama Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Quero apenas dizer que ela, sob o ponto de vista histórico, e não só literário, mas sobretudo sob o ponto de vista histórico, é de uma precisão notável. Muitos historiadores debruçaram-se sobre a informação aí contida e chegaram à conclusão que ela consultou as fontes e trabalhou-as de uma forma exemplar. Refere-se, sobretudo, este livro a uma carta que o imperador Adriano escreveu, deixou escrita, ao seu sucessor, que era então um jovem adolescente, o Marco Aurélio, enfim, relatando-lhe as suas experiências de vida, as suas emoções, as suas experiências também a nível físico, sexual, corporal, dando-lhe algumas indicações sobre a arte de governar. Sabemos, através da documentação histórica, que o seu sucessor, em alguns aspectos, cumpriu à risca as indicações do Adriano, mas que noutras falhou rotundamente. É também um hino ao amor e ao desgosto pela perda do seu amado Antino, que ele dizia, Antino, ou ela dizia, Antino era grego. Remontei através das recordações daquela família antiga e obscura até à época dos primeiros colonos arcádios nas margens da Propôntide. Mas a Ásia havia produzido naquele sangue um pouco acre o efeito da gota de mel que turva e perfuma um vinho puro. Reencontrava nele as superstições de um discípulo de Apolónio, a fé monárquica de um súbdito oriental do grande rei. A sua presença era extraordinariamente silenciosa. Seguiu-me como um animal ou como um gênio familiar. Tinha as capacidades infinitas de alegria de um cão ainda novo, a sua indolência, a sua selvageria e confiança. Aquele belo lebreu, ávido de carícias e de ordens, deitou-se sobre a minha vida. E eu admirava aquela indiferença quase altiva por tudo que não fosse a sua delícia ou o seu culto. Substituía nele o desinteresse, o escrúpulo, todas as virtudes estudadas e austeras. Maravilhava-me com aquela rude doçura, com aquela dedicação sombria que prometia todo o ser. E, contudo, aquela submissão não era cega. Aquelas pálpebras, tantas vezes descidas na aquiescência ou no sonho, erguiam-se. Os mais atentos olhos do mundo fitavam-me de frente. Sentia-me julgado. Mas era-o como um Deus pelo seu crente. As minhas durezas, os meus acessos de desconfiança, porque os tive mais tarde, eram pacientemente, gravemente aceites. Só fui senhor absoluto uma única vez e de um único ser. Se ainda não disse nada sobre uma beleza tão visível, não se deve ver nisso a espécie de reticência de um homem completamente conquistado demais. Mas os rostos que procuramos, desesperadamente, escapam-nos. Nunca é mais que um momento.
Revejo uma cabeça inclinada sob uma cabeleira noturna, olhos que o prolongamento das pálpebras fazem parecer oblíquos, uma jovem cara larga e como que deitada. Aquele tenro corpo modificou-se sem cessar, à maneira de uma planta, e algumas dessas alterações são imputáveis ao tempo. A criança mudou, cresceu. Bastava para amolecer uma semana de indolência, uma tarde de caça restituía-lhe a firmeza, a velocidade atlética. Uma hora de sol fazia-o passar da cor do jasmim à do mel. As pernas um pouco pesadas de pôldor alongaram-se. A face perdeu a sua delicadeza, a redondeza da infância, cavou-se ao de leve sob a maçã saliente. O tórax, dilatado pelo ar, do jovem corredor ao longo do estádio, tomou as curvas lisas e polidas de um colo de bacante. O jeito infantil de fazer beicinho carregou-se de uma amargura ardente, de uma saciedade triste. Na verdade, aquele rosto mudava, como se eu o tivesse esculpido, noite e dia. Quando me volto de novo sobre esses anos, o julgo reencontrar a idade do ouro. Esta é a confissão do apaixonadíssimo imperador Adriano, à memória da perda recentíssima do seu amado Antínoe. De referir ainda, eu não vou hoje fazê-lo, que o Fernando Pessoa escreveu um célebre poema em inglês, talvez para se furtar às vozes críticas do Portugal retrógrado de então, que é, digamos, segundo alguns autores, segundo alguns estudiosos, que eu não vou mencionar porque são inúmeros, uma tentativa de colagem e de confissão de alguma homossexualidade sublimada. Um dia destes, eu leio um excerto do longo poema Antinous. Vou continuar com o Nemésio, penso que ainda tenho tempo. Sim. A minha voz agora ficou mais grave. Praipinho. Um leão numa rosa de cretone, eis o anjo que tenho para saudar. Na pobre ratoeira de consumo que é esta praia antiga, uma palma de areia na mão vã de hominídeo, um penso de anémona na ferida flor de cianose. Nossa angústia habituada, portuguesmente vil tristeza, nosso cansaço clássico vitaminado a C. Que maçada e que sono. Lembrar-se a unha do pé, que isto foi roxo e virgem, no pinho de Isabel, a aragonesa breve que o marido plantou e enganou logo. Uma corda de agulhas pendia ao pescoço da rainha. Burrinhos e ginetes despontavam raros do atalho. Lá para dentro, mais tarde, num lenço de alcobaça, Inês chorava. Cismaram aqui os olhos grandes e doloridos de Mouzinho. Sua alta audácia, ao longe, flor de pólvora e teima. Leve margarida, de fogo inocente, nas ventas de um cavalo que se está marimbando para Victoria Queen. Na arção bem suado, o cavaleiro das mãos limpas. Tudo isto na praia ocidental, de agosto e bruma. Um palpite de tédio excita as motoretas que peidam, as barrigas ingênuas de tristes pais mal pagos, o golfinho de nylon que guarda o cozinho conjugal. Tudo isto na careta do leão de Cretone do meu quarto. E no voado lá fora, preocupado cá dentro, ainda mais dentro, metabólico, veraneando a taxímetro na saudade de ilhas plágicas, com a coroa asterídea dos meus 8 netos na cabeça, e sobre tudo isto, velho e tolo pela esperança, que não é sensato esperar do nada alguma coisa, mas só de morte fiar puro pendão de Deus. Entre Pinhais Reais e Afonso, Dinis II, com um búzio e uma vieira, or piango, or canto, muito fina, por conta de Camões, e um pouco de Petrarca, devendo, aliás, chorar muito mais do que canto e calar a buzina.
Sinto-me profundamente Vitorino recompensado Nemésio. por teres trazido esse livro excepcional Tão atual este homem. do Vitorino Nemésio, e ainda por cima um livro belíssimo, e por me teres dado a escutar alguns poemas desse grande açoriano. Sabes que ele dedicou, tenho que dizer isto, ele dedicou, eu penso que ele dedicou este livro, porque ele diz aqui Aurélio Quintanilha, nascido em 1892, patrício e amigo fraterno, que eu penso que foi, exatamente, que foi o precursor dos prodígios do código genético. E depois fala um bocadinho sobre o Aurélio Quintanilha, que eu confesso, eu desconheço, mas é dedicado este livro, e é um livro que tem aqui muitos termos científicos. Bom, não sabemos se ele terá alguma relação, é muito provável que sim, sabe-se lá até se não será o pai do Alexandre Quintanilha. Sim, pela data, não quero pode ser, sim. falar daquilo que não sei. Sim. 1892. Maria do Rosário Pedreira. Sim, gosto muito. A Casa e o Cheiro dos Livros. Ai, a casa e o cheiro dos livros. Eu que cheiro tanto os livros. Cheiro os livros como cheiro as pessoas. Erguem-se os ventos e contra mim se assanham, se rebelam, gritam-me fúrias antigas, incontidas, e assomam às portas, assobiando velhas canções tristes. Dizem que por eles morreram já algumas aves, e que os trigos cederam à tentação de os seguir e se perderam para sempre na planície, como as crianças. Nunca lhes digas o meu nome. Não lhes contes que existo. Guarda-me agora em ti como um outro segredo. O teu sono era quente. Lembro-me da janela do teu quarto a dar para o céu. Os ventos passavam nela devagar, mas nunca se detinham. E depois, de manhã, acordávamos sempre junto ao sol. Não adormeças. O vento ainda assobia no meu quarto e a luz é fraca e treme, e eu tenho medo das sombras que desfilam pelas paredes como fantasmas da casa e de tudo aquilo com que sonhas. Não adormeças já. Diz-me outra vez do rio que palpitava no coração da aldeia onde nasceste, da roupa que vinha a cheirar a sonho e a musgo e ao trevo que nunca foi de 4 folhas, e das ervas mais úmidas e chãs com que em casa se cozinhavam perfumes que ainda hoje te mordem os gestos e as palavras. O meu corpo gela à míngua dos teus dedos. O sol vai demorar-se a regressar. Há tempo para uma história que eu não saiba, e eu juro que se não adormeceres, serei tão leve que não hei de pesar-te nunca na memória, como na minha pesará para sempre a pedra do teu sono, se agora apenas me olhares de longe e adormeceres. Não partas já. Fica até onde a noite se dobra para o lado da cama e o silêncio recorta as margens do tempo. É aí que os livros começam devagar e as cores nos cegam e as mãos fazem de norte na viagem. Parte apenas, quando a manhã se ferir nos espelhos do quarto em estilhaços de luz, e um feixe de poeiras rasgar as janelas como uma ave desabrida. Alguém murmurará então o teu nome, vagamente, como a gastar os dedos na derradeira página. E então, sim, parte, para que outra história se invente mais tarde, quando os pássaros gritarem à primeira lua e os gatos se deitarem sobre o muro de olhos acesos, fingindo que perguntam. É tão bom ouvir essa mulher. É. Gostei muito. Obrigado, Muito Cláudia. Obrigada. Não, por esta dose magnífica de Vitorino Nemésio. Desculpa, é redundante.